Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, para quem está tendo aí o primeiro contato comigo, meu nome é Lurian e eu tô assim com o propósito de fazer alguns vídeos, né? Vamos ver se dá tudo certo. Falando um pouquinho sobre atividade física para quem tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, ou de repente está nesse processo de tratamento, ou está iniciando, está meio assustado, porque o negócio assusta mesmo, tá, gente? Falo eu que sofro muito disso, né? Tô me tratando, já me tratei um tempo, melhorei, tive que voltar no tratamento por descuido, né? Então eu quero que vocês procurem, né? Sigam o meu conselho e pratiquem atividade física para vocês deixarem de tomar o medicamento, né? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o medicamento que eu tomo. E assim, se você está sofrendo com crises, está meio grave, né, tá buscando outras alternativas antes da medicação, o meu conselho é não, tá, gente? Porque o que aconteceu comigo? Eu tentei por 1 mês e meio com atividade física, alimentação saudável, descanso e piorou, né? Piorou, e mesmo eu já tendo as receitas dos medicamentos, né? O meu médico, ele receitou 2 medicamentos para mim, que foi o Espran, o oxalato de estalopram, se eu não me engano, e o Frontal, né? Que é o ansiolítico. O Frontal eu nunca tomei, né? Eu sempre superei as minhas crises, né? Eu tenho um irmão que já teve, né? Como mencionei em outro vídeo, ele me ajudou bastante, ele me aconselhou. Então eu procuro sempre, né, enfrentar essa crise sem tomar um ansiolítico. Ainda não precisei. Já teve uma situação que eu tive uma crise bem feia, assim, que eu não tinha o frontal e eu quase fui para emergência, né? A crise estava demorando muito para passar. Eu sempre tive, por sorte, pessoas ao meu lado quando eu tive crise, né? Teve um momento que eu tive uma crise de pânico, que eu estava num ônibus muito lotado. Eu não conseguia sair do ônibus, então eu desmaiei, né? Foi o único momento assim. E eu nem sabia que tinha desmaiado também por crise de pânico, depois que eu fui entender isso, né? Então, assim, eu fiz o tratamento por 2 períodos. O primeiro período que eu descobri a doença, né? Então eu me tratei com a mesma medicação que eu tomo hoje, só que em 1 ano eu melhorei e eu deixei a medicação, não precisei dela por 1 ano. Tive ali umas angústias, uma ansiedade normal, mas nada de crise de pânico assim feia, né? Teve uma vez que eu me assustei, né? Desencadeou a crise, mas não era algo diário assim, né? Então eu me descuidei, alimentação errada, não estava praticando exercício, estava com bastante estresse, estava assim, chateada com algumas coisas do meu trabalho, estava nos preparativos do meu casamento, né? Então tudo isso foi me gerando estresse muito grande e eu desenvolvi de novo, né, as minhas crises de ansiedade. E nesse período que eu desenvolvi de novo, eu pensei, não vou tomar medicamento, né? Eu vou direto melhorar aquilo que eu sei que está errado na minha vida. E eu fui para alimentação saudável, fui para descansar, viajar, né? Que delícia! Achei que eu ia melhorar viajando, indo para casa dos meus familiares. E não foi bem assim, né? Comecei a fazer atividade física, só que eu não tinha muita energia para fazer atividade física. Aí que estava o problema, né? Eu não conseguia, não rendia a minha atividade física. E eu fui piorando o meu quadro de ansiedade, né? Então eu tava já com a receita, já tinha ido para consulta e voltei pro Spran, né? Para os 10 miligramas. E no início, assim, gente, eu vou dizer pra vocês que realmente agrava os sintomas. O médico não quis dizer isso pra mim com todas as letras, né? Porque eu acho que ele ficou um pouco assim preocupado. Acho que muita gente desiste de tomar esse medicamento porque as primeiras noites ali realmente piorou. Eu não queria. Pense na primeira vez que eu tomei, no primeiro período das minhas crises, eu achava que eu tinha uma certa intolerância ao medicamento, que eu ia morrer, de tanto que agravou as minhas crises, nos 3, 4 primeiros dias ali. Depois dos 7 dias é que realmente começou a fazer o efeito, trazer benefício à medicação. E nesse segundo período já estou 6 meses tomando. Então eu não tomo o ansiolítico frontal, nunca tomei. No primeiro período das crises, no primeiro ano, eu comprei o frontal, uma caixa, e não tomei. Depois venceu, acabei jogando fora. E nesse segundo período que o médico receitou, eu nem cheguei a comprar.
Então eu tive uma crise bem feia de ansiedade, que eu quase fui para emergência porque não passava a crise e eu não tinha o frontal, né? E depois eu descobri que essa crise tinha se agravado, tinha sido, acho que foi a pior que eu já tive, porque eu estava tomando corticoide. Depois o médico me falou que tem uma alteração ali no tratamento com o Spram, com o estalopram. Então é uma informação importante para vocês, tá, gente? Eu tive que tomar o corticoide porque eu estava com problema de infecção no couro cabeludo, né? Então são escolhas que a gente tem que fazer, né? Infelizmente, quem sofre de ansiedade, crise do pânico, ataque de pânico, se eu tiver oportunidade depois, se vocês tiverem mais interesse, eu posso falar um pouquinho mais dos sintomas, o que acontece comigo, o que eu já passei, né? Mas o importante agora é eu falar para vocês iniciarem com o medicamento, que é muito importante, sabe? Eu cheguei a ter, nesse 1 mês e meio que eu tive as crises e estava tentando evitar o medicamento, eu cheguei a ter sintomas que eu não tinha tido na primeira vez, de depressivo mesmo, aqueles pensamentos que a vida não faz sentido, né? Umas coisas muito estranhas que eu não tinha tido. Então, eu iniciei o ano decidida a tomar o medicamento e também mudar a minha rotina, né? Fazer atividade física. Hoje eu pratico 3 modalidades, que é a natação, a corrida e a yoga. E às vezes, né, a musculação, eu tenho muita sorte de trabalhar num espaço que me proporciona isso, né? Então quero estar falando para vocês, porque olha, o exercício físico é sensacional, né? Eu sou suspeita a falar porque eu trabalho na área e amo atividade física, hoje tenho tempo de treinar. Mas os estudos também comprovam, gente. Se você digitar ali na plataforma do PubMed, que é onde eu busco, tem muita coisa relacionada e vocês precisam ler, né? Então não acreditem só no que eu estou falando, busquem por vocês mesmos também. Não acreditem no profissional que diz que só atividade física é bom, não acreditem no médico que diz que o médico resolve tudo, não acreditem no psicólogo que diz que só terapia resolve, porque não é bem assim. Cada caso é um caso e a gente tem que tentar se conhecer, é o que eu procuro fazer, me conhecer e fazer aquilo que eu sei que faz bem, porque o nosso organismo responde àquilo que está fazendo bem. Então eu não vou deixar de tomar o medicamento se o meu organismo está tendo uma resposta boa a isso. Eu não vou deixar de ir no psicólogo se o meu organismo está tendo uma resposta boa e nem deixar de fazer atividade física, né? Então a gente tem que se conhecer e vale a pena o esforço, porque só quem passa sabe o que é sofrer desse problema, né? Então, assim, gente, se você tá, de repente, tomando esse medicamento e tá assustado com os primeiros dias, ali, as primeiras noites, eu posso dizer para vocês que eu sofri bastante, que eu tive que resistir essa semana, consegui resistir sem o frontal, né? Que é da mesma classe ali do Rivotril, que é um ansiolítico que não é para o tratamento, né? Se você precisar, toma também, só tenta não tomar, né, com muita frequência, e vai dar tudo certo. Então, nos próximos vídeos eu já vou estar falando um pouquinho mais, né, sobre a minha experiência e sobre atividade física, né, para ajudar no tratamento, bem como a prevenir, né, quadros de ansiedade, de crise, de pânico. Certo, pessoal? Então, se eu puder ajudar uma pessoa na vida, eu já vou ficar muito feliz, né? Então, eu não vou ficar pedindo para compartilhar, para acionar o sininho, nada disso, porque eu acho que quem procura acha, né? Então, se a pessoa se deparar comigo em algum momento e eu puder ajudar com algumas informações, eu vou ficar muito feliz. Beleza, gente? Então, até a próxima!